Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre blockchain development, mais notadamente sobre desenvolvimento de aplicações para a rede Ethereum. Existem outros blockchains competidores no mercado, como Radix, Cardano, etc., que podem ter mais bem resolvida a questão de escalabilidade, de entrega de transações por segundo, né, TPS, do que o da rede Ethereum. Mas, independentemente disso, o fato é que o Ethereum foi o primeiro a prover essa camada de programação em cima do blockchain, e ele, até hoje, é o maior disparado em termos de entrega de aplicações, de volume de transações, né? Atualmente teve um crescimento aí da Solana, está competindo, mas muito com aplicações de meme coins, né? E o Ethereum realmente ele tem aplicações funcionais, né? Aplicações que entregam realmente um produto interessante, como Uniswap, que é uma DEX, né? Como Wave, que é um lending protocol, né? Então, assim, o Ethereum, de fato, é quem está mais bem estabelecido no mercado e, portanto, é importante que a gente saiba como desenvolver aplicações para esse blockchain. Vou compartilhar aqui com vocês um materialzinho aqui introdutório. Bom, o Ethereum, ele introduziu o conceito da Ethereum Virtual Machine, tá? A Ethereum Virtual Machine é um layer, né, uma camada de programabilidade que roda em cima do blockchain. O conceito é o seguinte, introduzido pelo Vitalik Buterin, né? The computer is the blockchain, ou seja, você não programa para um sistema operacional ou para um framework que roda em cima de um servidor. Você programa para o blockchain. A tua aplicação ela estará distribuída e rodando no blockchain. Essa é a ideia, tá? Então, a Ethereum Virtual Machine, ela é um engine, né? Ela é uma máquina descentralizada que executa smart contracts na rede Ethereum, né? Espalhada por todos os nós da rede Ethereum. Todos os nós da rede têm que obrigatoriamente rodar a EVM, a Ethereum Virtual Machine, e garantir que todos os nós concordem com o estado atual do blockchain, tá? A EVM, ela é uma máquina virtual que pode ser acessada, portanto, globalmente, através de qualquer nó participante da rede, né? E ela opera como uma máquina de estado, chamado um Turing Complete, né? State Machine, e isso significa que ela é capaz de computar qualquer programa, é, enfim, qualquer programa, qualquer lógica de programação. E cada mudança de estado ela é feita bloco a bloco, né? Baseada num conjunto de regras pré-definidas da rede, né? Por mudança de estado, a gente significa alteração no blockchain. Por isso é que isso tem que ser alterado bloco a bloco, porque tem que ser minerado e validado, né? Minerado, validado pelos nós participantes do protocolo. Nós temos também, então, aqui, como que a gente programa em cima da EVM, né, da Ethereum Virtual Machine? A gente programa utilizando o Solidity. Opa, o Solidity, ele é a linguagem de programação da rede Ethereum. Ele é uma linguagem object-oriented e strong-typed, tá? Quem está assistindo esse vídeo, eu imagino que já tenha um background de desenvolvimento, de programação, então deve entender o que eu estou falando. Tá? Ela é uma linguagem orientada a objetos e ela exige que você defina as variáveis e os tipos das variáveis, né, que você vai utilizar no seu programa. Por programa, entenda-se smart contract, tá?
o que na rede Ethereum se chama de smart contract, na verdade, é um programa. É uma linguagem compilada, e o código compilado ele é compilado para um bytecode, tá? Esse bytecode ele é implantado através de uma transação em um endereço no blockchain. Então, você compila o seu código, gera um bytecode, e aí você faz o deploy, né, desse bytecode em um endereço no blockchain. Isso tem um custo, tá? Então, toda transação tem um custo, que é um custo de gas, é um custo em Ether, né? E e aí, quando isso fica gravado no blockchain, e quando você vai executar esse contrato, né, uma aplicação ela puxa esse bytecode e aí executa isso em cima da EVM. É, cada nó da Ethereum, ele executa, todos os nós executam o mesmo código, tá? Não pode existir divergência de código, porque isso faz parte do próprio protocolo de validação dos blocos, né? E como que esses smart contracts eles ficam acessíveis para o mundo externo, né? Eles têm, porque normalmente o que que acontece? Uma aplicação, um sistema, ele vai ser composto de diversos componentes. Então ele vai ter o smart contract, mas ele vai ter um back-end, ele vai ter um front-end web, ou ele vai ter um front-end mobile, enfim. E esses outros componentes, back-end, front-end, etc., eles precisam, de alguma forma, se comunicar com o smart contract. Tá? Isso é feito através de bibliotecas é, que fazem essa ponte entre as linguagens de programação convencionais, como Node, Python, Java, etc., os smart contracts rodando na rede Ethereum. Essas bibliotecas, as mais famosas, são a Web3 e a Ethers. Para desenvolvimento, tá? Web3, existe uma IDE chamada Remix, que é uma IDE nativa do próprio Ethereum, que ela se intitula The Native IDE for Web3 Development, tá? Ela é uma IDE que permite que você desenvolva, faça debug, teste e faça implantação de smart contracts compatíveis com a rede Ethereum. O Remix, ele é uma mão na roda. A gente vai vir aqui fazer um Hello World aqui nele e depois mais para frente vamos evoluindo aí a complexidade dos smart contracts. Mas ele emula a rede Ethereum dentro do navegador, dentro do seu browser. Então, ele é construído em JavaScript e ele emula todo o comportamento da rede Ethereum dentro do seu browser. Então, ele te dá endereço de implantador, ele te dá um endereço de implantação do contrato, ele finge que ele é a rede Ethereum, mas tirando a complexidade e os custos em gas, né? De você realmente trabalhar com a rede Ethereum. Então, assim, ele é muito interessante porque ele simplifica bastante o desenvolvimento e ele permite que você isole o desenvolvimento da parte de contratos dos outros componentes do teu sistema, né? Então, você consegue trabalhar aqui focado na parte de desenvolvimento dos seus contratos Solidity, por exemplo, em early stages aí do desenvolvimento do teu sistema, enquanto você está em paralelo trabalhando aqui em componentes de back-end, de front-end, que vão ter que se comunicar com esses contratos, mas sem que uma coisa atrapalhe a outra, tá? Então, é muito legal e vamos aqui ver um exemplo do Remix. Bom, esse aqui é o ambiente do Remix, é remix.ethereum.org, tá? Esse é o ambiente dele. Ele tem aqui um File Explorer, né? Um explorador de arquivos, ele tem um compilador,
né, de Solidity, ele tem um ambiente de deploy, de implantação, né, e execução dos seus contratos. Ele tem debugger, ele faz unit testing, publica os seus contratos no versionador Git, enfim, tem uma série de funcionalidades. Nós vamos nos ater aqui agora nessa parte de Workspace. Workspace é como se fosse um projeto. Ele te traz um default Workspace. Se você quiser criar novos projetos, você pode clicar aqui e criar novos Workspaces, tá? Para fins aqui desse nosso exemplo, esse default Workspace está ótimo. Ele te traz uma pasta onde você vai colocar seus contratos, que são arquivos .sol de Solidity, né? Traz uma pasta de scripts, e aqui a gente tem pré-criados aqui pelo próprio Solidity, alguns scripts, ponto TypeScript aqui, na verdade, tá? Que são scripts tanto para utilizar a biblioteca Web3 como a biblioteca Ethers, né? Né? E temos aqui arquivos de unit testing, né? É, Então, aqui, por exemplo, ele usa aqui a biblioteca Shai para unit testing, ele tem aqui o describe, as iterations, né? E, enfim, é isso. Mas o nosso foco aqui vai ser essa pasta contracts para a gente fazer o primeiro Hello World, né? Aqui já tem alguns outros arquivinhos de exemplo, mas o nosso foco vai ser esse aqui, myfirstcontract.sol. Esse myfirstcontract.sol, vamos entender aqui quais são os principais componentes aqui do nosso smart contract, tá? Inicialmente, é importante isso a gente vai precisar ter aqui em todos os nossos contratos, essa linha aqui. É a linha que diz qual é o tipo de licença, tá? SPDX, License Identifier, é do MIT. Se você tirar essa linha, você vai ver que ele vai berrar, ó. Começou aqui a reclamar. Warning, o license identifier não foi provided no seu código-fonte, tal. Então, a gente coloca ele de volta e ele para de berrar. Ele autocompila imediatamente, tá? Outra coisa importante aqui é você definir a versão do seu compilador, que é isso aqui, Pragma Solidity 0.8.16. Recomendo fortemente que vocês sempre usem uma versão acima da 0.8, pelo menos atualmente, né? O ideal é estar sempre mais up-to-date aí possível, é, principalmente porque essas versões elas trazem melhorias de segurança, né? E a versão 0.8 ela introduziu uma questão de segurança contra overflow e underflow de memória, utilizando unsigned integers, que é uma coisa muito importante e evita a exploração do contrato por hackers, né? De determinados tipos de falhas no contrato serem explorados por hackers. Então, recomendo aí vocês utilizarem 0.8. Se você clicar aqui em compilação, você pode ver aqui, ó, qual é o compiler. Está aqui. A gente está utilizando a versão 0.8.16, ok? Bom, e a seguir, o nosso, o nosso contrato, ele começa com a declaração, né, do contrato, e essa declaração ela é contrato, my first contract, abre e fecha chaves. Basicamente é isso. Tá? E tudo que você for escrever, todas as funções variáveis, declarações variáveis, funções, todas que você for escrever, vai ser aqui dentro. Tá? Então, aqui o que que eu estou fazendo? Eu estou declarando uma variável pública chamada str, ela é do tipo string, e eu estou atribuindo o valor hello world para ela. Tá? Quando você declara uma variável pública, automaticamente, é, automaticamente o,
o Solidity ele já gera uma função getter, né? Um get str para ela, na verdade, entendeu? Mas ele não gera setter, então eu estou fazendo aqui uma função setter para a gente poder alterar o valor dessa variável, que é uma variável que vai ser gravada no blockchain. Então, aqui eu estou colocando a minha função setter, setStr, eu recebo como parâmetro um underline str, que é uma variável de memória do tipo string, e ela é atribuída ao meu str aqui, a minha variável aqui pública aqui do contrato, tá? É, Isso aqui é importante, tá? A gente ainda vai falar sobre isso mais para frente, mas basicamente você tem dois tipos aqui de variáveis, que são memory e storage. Quando a variável do tipo storage é porque ela vai ser gravada no blockchain. E aqui uma variável memory, ela é efêmera, ela fica em memória, né? A storage é como se ela fosse gravada no disco, só que aqui no caso é no blockchain. E qual é a implicação disso? A variável storage, ela tem custo em gas, é caro. Então, o ideal é sempre que possível usar memory, a não ser que você realmente precise persistir aquela informação no blockchain. Então, está aqui a minha função setter, ela tem a visibilidade pública para que a gente possa chamar ela, né, de fora do contrato, e é isso. Vamos aqui para o deploy. Tá. Deploy tem alguns conceitos aqui bem importantes. Tá? O primeiro deles, ele está dizendo qual é o, a Ethereum Virtual Machine que ele está rodando. Tá? Então, ele está rodando no Remix Ethereum Virtual Machine, chamada Cancun, que é a mais recente aqui no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Tá? Existem outras. Tá? É, Ele te provê um conjunto de contas. Tá? Por que uma conta, Christian? Porque você vai fazer um deploy de um contrato no blockchain. Você vai gastar gas, você vai gastar dinheiro para poder pagar por fazer essa implantação no blockchain. Então, ele te dá uma conta, ele te dá uma não, ele te dá várias contas aqui, e ele carrega essas contas com 100 Ethers, né? Virtuais, obviamente, né? Isso é bastante dinheiro para fazer todos os testes possíveis. Então, essa conta está carregada com 100 Ethers e conforme você vai usando, esses Ethers vão sendo gastos. Realmente é interessante para você ver como que as coisas aconteceriam na realidade também, né? Essa parte aqui de value é se você quiser fazer um pagamento para uma transação, um pagamento para um contrato, uma transferência de valor, enfim. Não é o caso aqui, que isso é só um Hello World, né? Aqui você seleciona o contrato que você vai fazer a implantação, no caso nós só temos esse aqui mesmo, e temos aqui a implantação. Implantação, eu clico aqui no Deploy. Ao clicar no Deploy, é, deixa eu remover um anterior que eu tinha aqui. Ao clicar no Deploy, ele cria uma linha com o contrato implantado, tá? E aqui é um terminal que vai logando tudo que está acontecendo. Quando a gente clica no deploy, ele te diz aqui também tudo que aconteceu, tá? E isso aqui é muito interessante, porque olha só, a transação foi minerada e executada. Ele está te dando aqui o endereço do contrato, ó, o endereço do contrato, ou seja, o endereço no blockchain, aqui no caso, no nosso blockchain dentro do browser, onde o contrato foi implantado, e ele foi implantado por quem? Por qual foi a conta que pagou pela implantação desse contrato? Ela é a conta de final DDC4. Aqui, ó, final da nossa conta aqui é DDC4, que era a conta que estava selecionada.
Então, esse aqui é quem pagou pela implantação e esse aqui é o endereço do contrato onde ele foi gravado. Aqui tem o custo de gas dele e aqui, olha que interessante, tem o bytecode, esse nosso contratinho aqui, ele foi compilado e gerou esse bytecode aqui, que foi o bytecode implantado no, no blockchain, tá? Então, todo esse código aqui é o código implantado naquele endereço do contrato, tá? O que mais que podemos ter aqui de interessante? Ele diz qual é o número do bloco, enfim. Basicamente é isso, tá? Uma vez que ele esteja implantado, você pode acessá-lo. O Remix ele cria um ambientezinho, como se fosse um front-end, que você pode interagir com o teu contrato, que é muito legal aqui também. Então, por exemplo, aqui está a nossa função Getter, que é um botão azulzinho que permite que você leia informações, né, do seu contrato. Então, se eu clicar aqui, ele vai escrever Hello World, né? Escreveu aqui embaixo, Hello World. E ele, Hello World, e ele criou aqui, ó, mais uma linha dizendo tudo o que foi feito, tá? O output e tal, string Hello World. Output em bytes, depois a tradução para Hello World. Se você alterar, vamos alterar, usar a função setter aqui. Vou botar aqui o eterno. E aí eu vou clicar aqui, set str. Agora, se eu clicar aqui novamente na minha getter, vai escrever Oi Terra, tá? O que que é interessante aqui? Quando eu alterei aqui nessa função anterior, ó, ele gastou gas, ok? Então, vamos fazer isso novamente para a gente ver como que as coisas acontecem. Vou alterar agora aqui, ó. Vou pegar essa segunda conta, a conta CB2, 5CB2, tá? Ela tá com quanto? Ela tá com 43.804 no final aqui de Ethers, né? Pela Oi, Marte. Mudou. Era 23.800 e tal, agora ela já está com 88.7584. Ou seja, ela gastou Ether dessa conta daqui, né? E essa conta é a conta de final 5CB2, né? Ele está dizendo aqui, from a conta 5CB2, né? Aí tem o block hash, o transaction hash, né? Enfim. E, e se a gente verificar aqui, Oi, Marte, né? Oi, Marte. E ele, vocês podem ver aqui que ele não alterou mais, porque quando você faz uma consulta ali vindo de fora, você não gasta gas, você gasta gas para realmente fazer alguma alteração de estado no blockchain, beleza? Então, basicamente, pessoal, é isso, né? Para fins do nosso Hello World. A ideia era vocês terem uma visão geral da Ethereum Virtual Machine, da linguagem Solidity, é, desse ambiente do Remix, né? Que é a IDE da Ethereum para você desenvolver smart contracts, e aqui dos componentes básicos do seu primeiro contrato, que é um contrato de Hello World, né? Outros componentes da aplicação nós também já falamos, né? São componentes como front-end, back-end, que vão precisar interagir com esses contratos através de bibliotecas como Web3 e Ethers. Isso aí, galera. Espero que tenham gostado e deixem aí seus comentários, seu like aí. Abraços.